Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Oi, Taquinho. Oi, Tomás. Oi, Cris. Estamos hoje aqui no Dia Internacional da Mulher. Então a Cris vai começar falando, ela sempre começa, aliás, mas hoje especialmente. Eu acho que Dia Internacional da Mulher, eu acho só quero registrar que eu acho uma chatice aquela coisa de ir em restaurante e ganhar rosa, tá, gente? Acho isso. Enfim, Dia Internacional da Mulher é uma coisa muito mais importante do que esse tipo de agradinho. Mas vamos lá. É dia de luta, né? É dia de luta, isso aí. E luta que dá resultado, eu acho importante a gente mencionar isso, né? Que realmente tem causas que vale a pena lutar por elas e que elas dão resultado. E eu destacaria como uma coisa muito importante o movimento Me Too, que nos Estados Unidos teve um resultado importantíssimo com a condenação daquele Big Boss de Hollywood, o Harvey Weinstein, enfim, por estupro, abuso sexual de uma série de mulheres. Ele era um predador sexual em série. E a partir de denúncias que foram feitas na imprensa, né, eu acho que foi a revista The New Yorker que começou, enfim, a coisa foi ganhando volume, e outras denúncias aparecendo, e outras mulheres falando, quer dizer, a partir da primeira mulher que resolveu falar, muitas outras vieram atrás. E isso teve um desfecho bem rápido na justiça americana. E se espalhou também por outros países, não com a mesma intensidade, ou não com o mesmo resultado, mas, enfim, acho que é uma coisa a se comemorar nesse Dia Internacional da Mulher, porque, enfim, a condenação dele é uma coisa bem recente. Por outro lado, aqui no Brasil, eu vejo esse grande noticiário sobre feminicídios. Isso é uma coisa que me assusta bastante, ver o quanto isso ainda acontece no Brasil. Para falar a verdade, eu fico sem saber, na verdade, se aumentou o número, né, se aumentaram os casos de feminicídio no Brasil, ou se a imprensa passou a denunciar mais, a noticiar mais, ou se as mulheres encorajadas também, né, por esse tipo de atitude que levou ao Me Too, por exemplo, se as mulheres passaram a denunciar mais as agressões domésticas, né? Claro que aquelas que morrem não têm o que denunciar, morreram, são vítimas, enfim, infelizmente, certamente em algum momento das suas vidas elas tentaram denunciar, ou não, né? Ficaram caladas com medo. Então, eu acho isso, assim, isso para mim, como mulher, é uma coisa que me deixa ainda... eu fico desconcertada com essa quantidade de notícias sobre feminicídios no Brasil, sobre o alto grau de violência doméstica no Brasil. Isso é uma coisa que é um problema que a sociedade brasileira ainda precisa enfrentar com muito vigor, porque a Lei Maria da Penha, que a gente achava que seria um instrumento poderoso para diminuir, a impressão que dá, às vezes, lendo o noticiário, é que esses casos de feminicídio e de agressão doméstica até aumentaram depois da Lei Maria da Penha. Enfim, eu não tenho essa quantificação aí, mas todo dia eu leio algum caso de feminicídio ou de violência doméstica. Então, assim, como é um dia de luta, precisamos continuar lutando para acabar com essa praga na sociedade brasileira. Cris, se eu posso fazer um comentário, primeiro que o Dia de Luta das Mulheres, né, o 8 de março, ele, sem dúvida, é muito importante. Hoje em dia, historicamente, para a luta das pautas das mulheres, mas ele também foi usado através das mulheres e pelas próprias mulheres para fazer transformações que, às vezes, se estendiam além do que, em geral, a gente atribui ao movimento feminista ali mais reduzido, não é? Então, eu queria aqui lembrar que em fevereiro de 17, março de 17, no caso, de 1917, há 103 anos atrás, foi uma marcha de mulheres que começou a Revolução de Fevereiro na Rússia.
que acabaria por derrubar o czar. E depois teve a Revolução de Outubro, enfim. Mas foram as mulheres que começaram aquela revolução. E tudo bem que não foi no dia 8 de março, mas no dia seguinte à posse do Donald Trump, foi a Women's March, a Marcha das Mulheres, que reuniu toda a oposição ali ao Donald Trump em 2017. Também ali no dia 22 de janeiro de 2017. Então, como a luta das mulheres ela é importante por si só, ela é importante pelas pautas que ela levanta, mas ela também pode, muitas vezes, se articular e ser mobilizada com outras bandeiras e transformar a sociedade. Eu queria fazer só um comentário, talvez até para entrar em outro tópico, apesar desse tópico das mulheres ser muito importante, que eu li, acho que foi no Twitter, que se o coronavírus precisaria matar 3, 4, 5 vezes mais vezes do que mata hoje para chegar à taxa de feminicídios, né, de mulheres que morrem por dia no Brasil. Então a gente fala tanto do coronavírus, todo mundo com medo dessa nova doença, mas comparado com o que ocorre com as mulheres, o feminicídio, o assassinato de mulheres no Brasil, o coronavírus é fichinha. Nossa, não sabia dessa comparação. Assustador, né? Olha, eu sempre acompanhei de perto o Dia Internacional da Mulher, porque hoje, né, também é meu aniversário, e eu vi essa transformação. No passado, não existia Dia Internacional da Mulher, ninguém falava nele. Né? E de uns anos... Quando você nasceu, não existia, né? Quando eu nasci, não existia. A rigor, não existia. Na prática, ninguém falava disso. Por muitos anos. Faz tempo. Oi? Você nasceu faz tempo, porque em 17 já havia, as mulheres foram na rua não, no Dia mas Internacional. Não existia como movimento. Como movimento, não tinha importância nenhuma. Isso passou a ter importância, eu vou dizer aí, nos últimos 10 anos, uma coisa assim. Dava até a impressão que tinha sido uma criação recente. Não, Roberto, o 95, um marco aí, é a 4ª Conferência Internacional da Mulher. A primeira foi em 1975. Você já tinha nascido, né? A segunda foi em 1985, 80, 85, e a quarta, que é a última, que a mais importante, que foi em Beijing, né? Que foi a 4ª Conferência Internacional da Mulher. Então, esse Dia Internacional da Mulher, e para falar nisso, assim, eu estou de rosa hoje, em homenagem a Damares, né? E mostrar que homens também usam rosa. Mas eu queria aproveitar esse assunto para mostrar esse livro aqui, não sei se está dando para ver, que é 50 anos de feminismo no Brasil, Argentina e Chile. É um livro organizado pelas 2 cientistas políticas, a Eva Blay, que foi também a primeira senadora brasileira em São Paulo, né? E a Lúcia Velar. E eu tenho um capítulo aqui falando dos 50 anos do feminismo do Brasil, né? Então, eu queria só falar rapidamente, é o seguinte, houve, aí nos últimos 2 séculos, né, mas principalmente nesses 50 anos, houve uma melhora assim, fantástica, começar no alto astral, né? Houve uma melhora fantástica da situação da mulher no Brasil, né? Não sei se você sabe o seguinte, até 1940, o Brasil sempre teve mais homens do que mulheres, né? Desde a fundação, né, pelos portugueses, sempre teve mais homens do que mulheres. A partir de 2040, de 1940, as mulheres ultrapassaram os homens e a cada ano você tem muito mais mulheres em relação aos homens. Isso, Alberto, que você gosta de política, de eleitorado, significou o quê? Que as mulheres, ao longo desse tempo, elas foram entrando na política e, a partir do ano 2000, elas passaram a ser maioria do eleitorado. Então, hoje, se as mulheres se unirem, né, elas elegem qualquer pessoa, Taquinho, porque elas são maioria do eleitorado. Na política no Brasil, o Brasil é um caso curioso, que lá o caso que todo mundo lembra das sufraguetes, né, no Reino Unido, na Inglaterra, que houve um movimento feminino para que o voto fosse estendido à mulher. No Brasil nunca houve um movimento feminino. Getúlio Vargas foi lá e estendeu. Não, houve. Mas foi mínimo, não foi... Porque a democracia, na República Velha, a política é coisa de polícia, né? Então, você não tinha grandes movimentos na República Velha. Mas houve um movimento e a Berta Lutz, né, que é a principal representante desse movimento, ela pressionou pela situação internacional, né? Porque os Estados Unidos conseguiu o direito de voto, a Inglaterra conseguiu o direito de voto, vários países do mundo estavam conseguindo. Então, esse movimento se uniu
e pressionou Getúlio Vargas. Então, foi no dia 24 de fevereiro de 1932, o Getúlio Vargas fez um decreto, né, permitindo o voto feminino. Mas as mulheres não entraram imediatamente no eleitorado, porque isso aí demorou tempo, e naquela época a maior parte das mulheres eram analfabetas e não podiam votar. Então, esse processo de entrada das mulheres no eleitorado, ele demorou décadas. Mas esse negócio dos analfabetos, Otaquim, como era proibido, a população brasileira que votava era muito pequena. Era 15% da população total, porque, entendeu? Hoje é 60%. Exatamente. Então, isso que é importante destacar. Quer dizer, hoje você tem um movimento de massa, né? Quase 70% da população brasileira hoje votam. Habilitada a votar, 60%. E as mulheres são maioria nesse movimento. Então, Taquinho, o número de mulheres no eleitorado não se reflete na participação feminina na política. Não. Aliás, assim, o número de deputadas, de senadores, de deputadas estaduais, vereadoras é muito pequeno ainda, muito abaixo do que poderia ser. E o que a gente ouve, assim, o que a gente tem, na verdade, recentemente, de participação das mulheres nas eleições, o que mais chama atenção é as candidaturas das mulheres, serem usadas como laranja. Né? Tem um famoso em Minas Gerais, agora, recentemente, envolvendo o partido antigo do presidente Bolsonaro. Os países que têm a maior quantidade de mulheres com mandatos eleitorais de deputados são países que têm a lista fechada, voto proporcional com lista fechada. Porque com a lista fechada, a Espanha faz isso, né? O Partido Socialista Espanhol, PSOE, faz isso. Põe um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. E aí, quando você elege lá a lista, você vai ter praticamente metade, né? E outros partidos fazem isso. É muito raro. Agora, nos sistemas distritais, teve um movimento, nos Estados Unidos. É muito difícil quando o voto é na pessoa, a mulher tem uma representação maior. Isso tem muitos artigos mostrando isso. Tá? Alberto, aqui na França a gente vê isso muito claramente, que a França, eu acho que talvez dos países do mundo, seja aquele que tem um sistema eleitoral mais confuso, porque cada nível é uma regra diferente. Então, para a Assembleia Nacional, por exemplo, é distrital, mas para a municipal, que vai ter daqui a 2 semanas, para a regional, é lista fechada. E na lista fechada, eles aprovaram em 2000 a lei de paridade. Então, todos os partidos são obrigados a fazer essa oscilação. Então, um homem, uma mulher, um homem, sempre tem que ser assim. E, de fato, nas câmaras municipais e nas câmaras regionais, você tem paridade perfeita, 50%. Agora, na Assembleia Nacional, quando o voto é na pessoa, você ainda tem uma subrepresentação feminina. O Parlamento Europeu é a mesma coisa, que o voto é proporcional no Parlamento Europeu. E o Macron, quando tomou posse, ele fez paridade no ministério, né? Metade do ministério era de mulheres, metade era de homens. Aí, fazendo outra propaganda aqui, esse livro aqui é sobre mulheres na política no Brasil, sobre as eleições de 2010, que a gente reuniu assim, um grupo de cientistas muito grande do Brasil inteiro para discutir as eleições de 2010, que foi a primeira vez que o Brasil elegeu uma mulher para presidente da República. E para provocar o Tomás, a França nunca elegeu uma mulher presidente da República. Né? Olha, né? E outra coisa, o direito de voto da mulher no Brasil foi em 32, na França foi em 45. Então, nesse aspecto, o Brasil está na frente da França. Mas olha, a França, eu não defendo a França em diversos aspectos. Eu sou muito crítico em relação à cultura francesa. E mesmo a lei de paridade da França também deu muito o que falar, porque ela foi alicerçada, para fazer um comentário breve, para conseguir convencer os conservadores a aprovar a lei da paridade. O argumento que as propositoras usaram é que, na verdade, a nação francesa é sustentada sobre a família, e a família é o homem e a mulher. Então, eles usaram isso para dar um drible numa coisa muito séria aqui na França, que é o universalismo republicano. A ideia é que você não pode discriminar o cidadão para o bem ou para o mal de nenhuma forma. Então, na França, é um país que o Taquinho, como demógrafo, ia sofrer muito. Porque a França, você não pode perguntar a raça das pessoas, não pode perguntar a cor, não existe dado estatístico. Então, não existe política afirmativa. A única política afirmativa que houve aqui na França foi essa da paridade, e para isso eles tiveram que fazer esse contorno, por assim dizer,
esse contorno retórico para poder falar, olha, na verdade, a base da nação é a família, o homem e a mulher. Então, na verdade, todos os outros grupos minoritários não conseguiram os mesmos direitos de representação das mulheres. E aí tem uma série de estudos que mostram que as mulheres que acabaram sendo eleitas, por melhor que tenha sido que elas tenham sido eleitas, elas são a maior parte brancas, a maior parte ricas, a maior parte bem educadas, enfim. Então é uma representação melhor, mas ainda assim que não reflete totalmente a pluralidade da população francesa. E só acrescentando, nos Estados Unidos também, né? As mulheres não conseguiram ainda sequer chegar a ser candidatas. Quer dizer, a Hillary foi candidata, perdão, mas, enfim, os Estados Unidos também não elegeram mulher e agora também não vai ser dessa vez, porque a que estava um pouco melhor, a senadora Elizabeth Warren, já desistiu e, novamente, serão 2 candidatos brancos, homens, com mais de 70 anos. Isso agora é uma contradição entre França, Estados Unidos e Brasil, pelo seguinte: o Brasil já elegeu uma mulher presidente da República, mas a participação, igual a Cris falou, na Câmara Federal, nas Assembleias Estaduais, nas câmaras municipais e no Senado, ela é muito pequena e é uma das mais baixas do mundo. Só que ela tem aumentado. Quer dizer, há 20 anos atrás, é uns 5% só na Câmara, de participação de mulheres na Câmara. Isso foi subindo lentamente e, na última eleição, passou para 15%. Então, nós estamos no recorde de participação da mulher na política. Nós temos 15% da Câmara Federal são mulheres. Mas, nos Estados Unidos, é 25%. Na França, eu não lembro assim de cabeça, mas está em torno de 40%. Né? E tem o Burundi, que é impressionante, que é um país que tem 60% de mulheres na Câmara de Deputados. Então, assim, o Brasil, aí no cenário internacional, ele tem uma participação realmente muito pequena, apesar das mulheres serem maioria na população brasileira e maioria no eleitorado. Agora, eu queria falar uma coisa sobre feminicídio que eu acho importante. Eu fiz uma pesquisa no Google, tá? O Google, se você botar termos de pesquisa, você consegue saber de 2004 para cá, pelo menos com relação ao Brasil, que é o que me interessa. E aí eu procurei 3 tipos de crime, né, com 3 terminologias para crime: crime passional, crime de defesa da honra e feminicídio. Para vocês terem uma ideia, de 2004 até 2012, a palavra feminicídio não é procurada nenhuma vez. Né? Então, o que, na verdade, isso revela? Que isso foi isso é resultado da reivindicação das mulheres, da afirmação das mulheres, que tem a ver com a própria data do Dia Internacional da Mulher, né? que para mim ela não aparecia e de repente ela passou a aparecer. O termo feminicídio foi um termo criado em função do protagonismo das mulheres e passou a ser utilizado em procuras do Google apenas a partir de 2013. É a primeira vez que aparece em 2013. E é bem interessante, quando você faz a série temporal, e eu fiz, defesa da honra, crime por defesa da honra, era imenso em 2004 e 2005. E vem caindo, 2006 caiu, 2007, 2008, e vem caindo e continua caindo. E feminicídio vai aumentando. Então, na verdade, o que era no passado classificado como crime de defesa da honra, passou a ser classificado como feminicídio. E isso revela a afirmação dos direitos das mulheres. O crime passional continua alto, porque crime passional ele não envolve só assassinato de mulheres. O crime passional envolve briga em bar. Então, esse continua alto e subindo. Quando você pega a série de 2007 até 2018, que é quando eu tenho essa série, o crime passional subiu um pouco, mas subiu. Tá? Mas pode ser que também tenha ali crimes de assassinato de mulheres sendo classificado como crime passional. Mas isso são procuras no Google. A procura no Google é muito reveladora da mudança cultural passada pela nossa sociedade. Alberto, isso é super importante, isso que você está falando. Eu conversei sobre isso outro dia com uma promotora do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e foi exatamente isso. O mundo jurídico já aqui no Brasil, especialmente o Ministério Público, não usa mais essa expressão, crime passional. Crime em defesa da honra não se usa mesmo, e mesmo o passional, quando se refere ao crime contra a mulher,
não se usa, porque o crime passional, ele embute aí um sentido de que o criminoso, né, agiu sob fortes emoções, sob efeito das emoções e tudo mais, das paixões, né, daí o nome crime passional. Então, não se usa mais, realmente, esse termo não é adequado usar, porque ele mascara, na verdade, acaba justificando, de uma certa forma, aquela atitude impensada, né, do cara que está ali naquele momento e, movido pelo ciúme extremo, comete um ato desse. Não, é feminicídio. Mas o crime passional, ele continua existindo, tá? Porque ele, às vezes, é resultado de briga entre homens, por exemplo, né? Estou falando especificamente no caso da mulher. Da mulher vítima, né? Porque também uma coisa muito comum que acontece, eu tenho uma amiga aqui na França que estuda isso na França, são as mulheres que são tratadas pela justiça como loucas. Isso é muito comum. Então, isso também, a dimensão da paixão pode ser usada tanto para salvar o homem quanto para punir a mulher. Olha só como ela é uma descontrolada, como a mulher é sempre aquela que está fora, histérica, fora da sua razão, não é? Então, isso também, a gente deve evitar o termo passional também por isso, pelos dois lados. Uhum. Agora, olha só, um outro tema aí dessa semana, que não é só desse dia, da semana e vai continuar, é o tema do coronavírus, e eu diria mais, do impacto econômico do coronavírus, que o governo, inclusive, já começou a lançar a mão desse argumento para se antecipar ao PIB que virá em 2020, uma vez que o PIB de 2019 foi, como, né, a maioria dos analistas independentes imaginavam, foi um PIB frustrante, né? Foi o tal PIBinho, né? Então, Alberto, o coronavírus, eu particularmente estou muito preocupado, porque a Organização Mundial de Saúde ainda não definiu como uma pandemia, mas eu acho que já tem todas as características de uma pandemia, né? Na sexta-feira, se atingiu 100 mil infectados no mundo, né? Sendo 80 mil na China. Só que a China começou a controlar, né, com medidas extremas que foram tomadas lá, começou a estabilizar esse número, o número de infectados e o número de mortes caiu muito na China agora no mês de março. Mas a epidemia se espalhou para outros países, né? 2 países, particularmente, são muito preocupantes a situação dessa semana, que é o Irã e a Itália. Né? Nesses 2 países já está tendo muito mais infecções e muito mais mortes do que a própria China, né? E vem outros países atrás disso que preocupam. A Coreia do Sul, na verdade, a Coreia do Sul é o segundo país mais infectado pelo coronavírus, mas o número de mortes na Coreia do Sul está muito pequeno, muito abaixo de vários outros países. Em quarto e quinto lugar, vem a Alemanha, com um número muito grande, a Inglaterra está aumentando muito, e os Estados Unidos e o Canadá aumentaram bastante também nesses últimos 2 ou 3 dias, né? E nos Estados Unidos nós temos um problema sério, que o sistema de saúde está tentando se organizar, várias pessoas mostrando que os Estados Unidos, apesar de ser a maior potência do mundo, não está preparado para esse surto, e o presidente dos Estados Unidos tem dado declarações assim absurdas, tipo questionar os números da Organização Mundial de Saúde, etc. Então, assim, a epidemia, né, que já está virando, para mim, já é uma pandemia, né, ela está mostrando números impressionantes, fazendo assim, uma projeção muito simples de crescimento de 2% ao dia, né, das infecções e das mortes. Nós vamos ter, em 30 de junho, 1 milhão de infectados no mundo e 35 mil mortes. E se esse ritmo continuar até o fim do ano, isso passa para 37 milhões de infectados e 1,2 milhões de mortes. Então, assim, é uma curva exponencial, né? Eu não estou dizendo que vai acontecer, né? Espero que não aconteça e que se controle. Mas eu estou só mostrando o seguinte, se a taxa atual ela continuar, a gente vai ter números absurdos aí ao longo do ano. E em termos de economia, eu acho que está todo mundo acompanhando, né? A Bolsa de Nova York caiu mais de 15%, a Bolsa brasileira caiu, né?
a atividade econômica está diminuindo no mundo inteiro, porque está parando a economia, né? Está parando inclusive o futebol, né? O jogo da Champions, por exemplo, Atalanta e Valência, vai ser realizado com o portão fechado. Os jogadores não podem mais dar a mão, né? No início da partida, eles cumprimentavam apertando a mão. Não pode mais fazer isso, né? No Irã, as igrejas foram fechadas, né? Que é uma coisa que o país todo mesquitas foram fechadas. E a Itália está completamente parada, né? Então, assim, o impacto econômico é uma coisa impressionante. E eu, particularmente, estou muito preocupado com essa pandemia. Aqui na França, nós já estamos no nível 2. Eu não sei qual é a escala, até onde que ela vai, mas o governo anunciou que nos próximos dias, no máximo nas próximas 2 semanas, nós chegaremos no nível 3 de epidemia, que é quando não é mais possível traçar o vírus, né, da onde ele veio, é quando ele se torna generalizado. O governo está adotando uma série de medidas e, de fato, a economia francesa, acho que ela está sentindo como todas as economias do mundo, e uma das razões maiores disso também é porque esse vírus começou na China, né? E a China, querendo ou não, ela representa 30% do PIB mundial, ela está em 30% da produção do mundo. Não existe uma cadeia produtiva no mundo hoje em dia que não passe pela China. E a China basicamente ficou fechada em janeiro, fevereiro. Então, saiu na semana passada o PMI, que é um indicador de produção industrial. Ele é um indicador que, quando ele é 50, quer dizer que não mudou nada em relação ao mês anterior. Em janeiro, estava no nível 50. Em fevereiro, caiu para 35,7. É uma queda maior do que a verificada na crise de 2009. Então, realmente, a economia global ela está indo para o buraco, ela vai sentir, e a economia brasileira ela não foge disso. Claro que o resultado pífio do PIB de 1,1 não é só por conta do coronavírus, né? Agora eles estão querendo utilizar isso para explicar o que vai acontecer ou não vai acontecer em 2020. O Brasil já crescia em média 1,1, 1,2, 1,3 nos últimos 2 anos, e agora em 2019 mais uma vez confirmou isso, só que todo mundo esperava um crescimento bem maior, e 2020 deve ficar nisso. A gente vai ficar nesse crescimento muito aquém do que seria o potencial do Brasil, o que seria necessário para o Brasil para resolver essas mazelas no próximo ano. Só que, assim, o mundo inteiro está numa situação complicada, e, se eu não me engano, a previsão de muitos economistas para o crescimento do PIB global nesse ano é talvez de 2,5. 2,5 para o crescimento global do PIB é um caso de recessão generalizada, porque o mundo tem muito país em desenvolvimento, então o crescimento médio mundial ele é muito acima disso. Então, a organização... Olha, turma, temos 2, 3 minutinhos aí, hein? A OCDE, ela estava projetando 2,9% do PIB mundial e diminuiu para 2,4%. No Brasil, igual o Tomás falou, nós tivemos um PIBinho, né, que não tem nada a ver com o coronavírus, porque foi dados de 2019, e existia a promessa de um crescimento de mais de 2% em 2020. Né? Mas esse crescimento já estava sendo contestado, que a gente ia crescer menos do que isso, e agora com o coronavírus a gente pode repetir esse PIBinho, né, de 1,2%. E o Ministério da Saúde ele anunciou na quinta-feira para sexta-feira que o Brasil já tinha 8 casos, né, de coronavírus, 6 casos em São Paulo, e o primeiro caso no Rio de Janeiro, o primeiro caso no Espírito Santo. E eu que moro aqui no Rio de Janeiro, eu sei, a gente tem problema de água, tem problema de esgoto, tem problema de lixo, né? Esse surgimento do coronavírus aqui no Rio de Janeiro é um fator extremamente preocupante, porque a gente não sabe aonde que vai se espalhar esse vírus. Olha, a Bahia acaba de confirmar, tá? Caso de coronavírus também. Eu queria rapidamente, que eu sei que o nosso tempo está acabando, fazer algumas observações sobre esse caso do coronavírus, que o Takimi falou da demora da Organização Mundial de Saúde de admitir que isso é uma pandemia. Eu queria observar o seguinte: a Organização Mundial de Saúde, os primeiros pronunciamentos dela, quando a epidemia,
apareceu na China foi de elogiar a transparência do governo chinês. E, na verdade, o que a gente hoje sabe, né, já depois desse tempo todo de registro dos casos, é que não foi isso. Eu tenho lido na imprensa internacional vários depoimentos de pessoas, de chineses que estão lá em Wuhan, que foi onde a doença apareceu, dizendo que, na verdade, o governo foi bastante errático no começo, dando orientações confusas para os cidadãos chineses, dando uma ordem, depois voltando atrás. E outra coisa, hoje já se sabe que os casos apareceram em dezembro, e o governo chinês só foi admitir isso, na verdade, em janeiro. Então, perdeu-se um tempo muito precioso de preparação, de enfrentamento da doença como deveria. Então, eu acho que a gente tem que ter assim, muito um pé atrás, sabe? Pela maneira como os governos têm agido com relação a essa doença. Na verdade, a China não foi transparente, como a Organização Mundial de Saúde achou no primeiro momento, e chegou até a elogiar, né? Perdeu-se um tempo importante, e a gente vê, por exemplo, agora, não só a China teve digamos, esse comportamento aí errático nas orientações aos seus cidadãos lá em Wuhan, e rapidamente, por exemplo, eu li um depoimento que me deixou assim, bastante chocada, que o governo chinês chegou a um determinado momento a pedir, primeiro o transporte de massa fechou, parou de funcionar, e ninguém podia usar o carro. Aí o governo chinês pediu que os cidadãos usassem os seus carros para levar médicos e enfermeiros aos hospitais. Isso é uma providência que o próprio governo que deveria fazer isso, e não pedir para os cidadãos. Chegou a pedir para os cidadãos que doassem alimentos para alimentar médicos e enfermeiros nos locais de trabalho. Enfim, providências que você esperava que o próprio governo tomasse e não esperasse que cada cidadão individualmente fizesse isso. Enfim, são depoimentos que eu tenho lido em jornais que têm credibilidade, como o The New York Times. Enfim, e isso mostra como é difícil administrar uma situação como essa. E, novamente, acho que a OMS, concordo com o Taquinho, a pandemia já está aí. E ela está novamente demorando a tomar uma atitude, porque na medida em que você diz que é uma pandemia, os critérios de tratamento dessa situação são outros, diferentes, né, do que se não fosse considerado pandemia. Então, eu fico muito em dúvida se os nossos governos realmente estão preparados para enfrentar uma situação como essa. As dificuldades na China, num país que é autoritário, que consegue fechar regiões inteiras e que consegue, porque não tem regra trabalhista, construir hospital em 10, 12 dias, né? Então, imagina o que é o resto do mundo. E o hospital já está ocioso, hein? Já está ocioso. Está ocioso o hospital, desperdício de recursos. Loucura total. Olha só, hoje é Dia Internacional da Mulher. Então, você que está nos assistindo, nos assistiu agora de manhã, nada de flor, lembre-se aí da Cris falando no início, mas um almoço, um abraço especial na mãe, ainda tem aí, Tomás, fala aí. Não, e também talvez o que você possa fazer nesse dia é compartilhar esse vídeo que fala do Dia Internacional da Mulher, dar like nesse vídeo, e é isso, porque pra gente também é importante, então não deixe de, nesse Dia Internacional da Mulher, compartilhar esse vídeo que debateu Roberto, esse tema. Como é dia de luta, eu não sei se vai dar tempo, mas em várias cidades brasileiras estão tendo manifestações, as pessoas estão indo para a rua, muitas manifestações são de manhã, mas tem muitas manifestações marcadas para a parte da tarde. Então quem está vendo esse vídeo na parte da manhã, ainda dá tempo para ir para a rua para lutar por maior direitos, né, e maior igualdade de direitos entre homens e mulheres no mundo e no Brasil, principalmente. Um abração para todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.